A experiência jogando também é a relutância que as pessoas têm em permitir. Como a resistência contra esse filme de Reagan. Você acha que é a resistência ao conservadorismo em geral ou é a ideia de que você vai mudar a percepção das pessoas sobre a história porque há muitas pessoas novamente que têm essa visão periférica de pouca informação sobre quem Reagan era e então eles querem ter essa visão negativa de Reagan porque ele é um conservador. Eu acho que você sabe que Reagan foi um grande presidente. Eu acho que fica percebido e comparado com Trump. Você sabe. Porque há comparações com Trump e as coisas que. Se você se aprofundar na política. Você sabe. Que há uma comparação muito boa com Trump e Talvez eles vejam isso como uma influência em uma eleição. Você sabe por aquela comparação ou algo assim. Mas você sabe que é uma sociedade livre. Aqui é sobre ideias que somos capazes de expressar e somos capazes de decidir sobre isso. Em vez de decidir pelas pessoas certas sobre o que eu era e o filme de Reagan não tem nada a ver com ideologia. Quero dizer, Reagan foi um democrata por 40 anos até os últimos 40 anos de sua vida ou 35 anos ele era um republicano e é sobre a Guerra Fria e sobre sua luta contra o comunismo e você sabe nós vencemos a Guerra Fria sob Reagan e foi antes que o apaziguamento fosse praticado neste país Jimmy Carter Deus o abençoe. Você sabe. Ele se saiu muito bem com os egípcios e Israel em fazer a paz no Oriente Médio. Foi ótimo que ele não foi tão bom com o refém do Irã dizer. Você se lembra da tentativa desastrosa e frustrada de resgate. Você sabe. Naquela época parecia que tudo falhou e mas com os soviéticos ele apaziguou como se você soubesse que deu um bombardeiro. Ele deu um monte de coisas sem receber nada em troca dos soviéticos no que diz respeito a reduzir a ameaça de guerra e eles consideraram isso. É claro. Como fraco e começaram a realmente construir suas forças armadas e sua força de míssil para 100 precedentes nível. Sim, os americanos eram. Há muito sobre os americanos que é meio fofo de certa forma e que você conhece a coisa de Kumbaya. Você sabe por que não podemos todos. Porque não podemos ser amigos e apenas você sabe que a humanidade é boa coisa fantástica de coração sobre a América. Mas não é assim que o mundo funciona. Nós somos todos um produto da maneira como crescemos. Basicamente crescemos neste país com relativa segurança e você sabe que esta é uma nação que você tem leis que você conhece a forma da lei e você faz as coisas da maneira certa e da maneira errada. O que você considera. Mas você sabe. Você pode imaginar como foi para Saddam crescer no Iraque ou Che ou São Putin e a maneira como cresceram é o que os torna do jeito que são e o povo russo cresceu da mesma maneira. Então você começa a ter uma noção de como o resto do mundo não funciona segundo as mesmas regras. Que estamos certos. Eles realmente têm uma maneira mais realista de ver as coisas da maneira como o homem realmente tem sido desde o estágio tribal em diante. Você sabe que tem a água e nós queremos a água certa. Não queremos compartilhá-la. Queremos que seja nossa. Certo? Porque você vai mijar nele e você vai destruí-lo.
Então nós queremos isso para nós mesmos mas o Reagan o apareceu e você sabe que ele teve. Ele teve a ideia de levá-los à falência para fazê-los rodar Star Wars. Ele lançou Star Wars. Ele realmente peguei esse nome do filme toda a coisa de Star Wars que agora é o sistema de defesa. Patriot o que você conhece em Israel. Não existia naquela época. Estava a décadas de distância. Mas ele fez os russos pensarem pelo menos 10% que pode ser real. Reagan até se ofereceu para compartilhar isso com eles e você sabe. Em troca, vamos reduzir nossos mísseis a zero e... Você sabe. Eu fiquei bravo com ele na Islândia quando pensei que ele estava agindo como um velho programador. Porque eles vieram e disseram que estamos oferecendo a você isso. Você conhece metade dos mísseis ou isso ou aquilo e ele disse não. Porque eles queriam que nos livrássemos de Star Wars que não existia e disse bem. Você sabe que tem que começar livrados de guerra nas estrelas e se tivéssemos feito isso. Os soviéticos teriam simplesmente seguido seu caminho alegre e feito o que teriam feito. Mas Reagan disse não e a União Soviética desabou. Mas foi ótimo progresso que ele fez e foi necessário um guerreiro frio durão para ser capaz de negociar com eles e é isso que não temos hoje. Certo? Sim. Quantas pesquisas você teve que fazer sobre Reagan antes de fazer este filme? Não é? Você mergulhou fundo. Sim. Bem, por uma coisa. Eu vivi isso. Lembro-me de tudo porque, mesmo naquela época, eu era uma grande notícia ganha. Embora eu tivesse 3 canais. Três canais de notícias e o e também quando me ofereceram o papel em que ele era meu presidente favorito. Ok, e o eu não disse sim, mas não disse não. Ele é como Mohamed Ali. Ele é conhecido em todo o mundo. As pessoas sabem como ele se parece e o que gosto e eu não queria fazer uma representação de impressão como Saturday Night Live porque quando eu interpreto uma pessoa real eu quero interpretar do ponto de vista dela e às vezes isso significa verrugas e tudo o que você sabe. O que não é exatamente como você fez. Mas quais são as suas inseguranças? Quais são as suas? O que você realmente se importa com como você se sentiu quando foi abandonado? Sabe? Ou o que quer que nos faça ser quem somos no final e demorei muito tempo para dizer sim. Mas eu fui convidado para o Rancho Reagan. Que era a Casa Branca Ocidental naquela época e quando Reagan morreu, alguns amigos compraram e deixaram exatamente como estão. As roupas dele e de NY estão no armário. Uau! Sim, ele esperava que eles voltassem. Eles não mudaram nada e o único cara que estava lá em cima era John Bartlett, que era o cara do serviço secreto de Reagan com quem ele cavalgava todos os dias. Então, mas suba 5 milhas do pior estrada da Califórnia e chegar ao topo daquela montanha. Passar pelo portão e eu pude senti-lo. Pude senti-lo em cada centímetro quadrado daquele lugar. Você conhece. E pude sentir que ele era um cara humilde. Sua biblioteca com todos os livros é que uma grande estante com todos os livros datando de uns 9 anos de idade.
O impressor de Udell estava lá e UH e eles tinham uma cama king size. Mas eram duas camas de solteiro amarradas com zíper. A casa tem 1.100 pés quadrados. Você sei. Talvez 2/4 disso e. UH. Muito simples e você sabe que esta é a casa de vinhos ocidental. Tudo o que você sabe é que os eletrodomésticos são G porque ele era porta-voz da G naquela época. E comprou aquele lugar depois de ser governador. Mas o H também ele não tinha muito dinheiro ou era muito barato. Mas ou ele queria viver de forma simples. Sim, ele sabia como viver de forma simples. Você era essa pessoa e eu senti que o sentia e então você sabe na pesquisa que ele era um ator e ele tiveram um sol. Nós dois temos disposições ensolaradas também. Acho que naturalmente. Mas não acho que uma das coisas sobre Haag é que acho que ele nunca chegou onde queria como ator. Acho que foi uma das decepções para ele e você sabe que a carreira dele estava chegando ao fim. UH. Quando ele se casou com Jane Wyman. Que foi você sabe quem ganhou um Oscar no ano seguinte e acho que a autoestima dele estava realmente muito baixa naquele ponto porque ele estava procurando um propósito em sua vida que nunca encontrou até conseguir isso. UH. Ele concorreu e foi eleito vice-presidente do Screen Actor Guild e depois presidente do sindicato dos atores de cinema e esse não é um trabalho que alguém como um ator que você aspira a estar certo. Certo. Mas é como quando Deus fecha uma porta. Ele abre uma janela em algum lugar e esta foi sua entrada na política e você sabe que foi aí que essa estrada começou e UH. Na época em que ele era UH presidente União Soviética eles encontraram a luta depois que caíram no caminho na União Soviética eles estavam tentando se infiltrar na mídia. É claro. Nos filmes e através dos sindicatos para UH. Pelo controle disso e isso era dele de verdade. UH. Quero dizer. Havia brigas em sindicatos por causa de que ele estava envolvido e UH. Ele fez muitas coisas boas. A razão pela qual nós, atores, temos um ótimo seguro de saúde é por causa de Ronald Reagan. A propósito, realmente, sim, sem brincadeira, ele estava de fato. Isso aconteceu em eu acho que tinha 60 ou 61 anos e ele nem era presidente da guilda de atrizes de cinema. Então ele era. UH. Acho que 6 anos depois. O intervalo acabou. Mas ele voltou e conseguiu aquela rampa porque isso foi a coisa certa a fazer e isso foi quando ele era um democrata. Uau! Sim, ele nos pegou. Quero dizer, temos o melhor seguro de saúde de qualquer união que posso imaginar e isso foi por causa de Ronald Reagan. Isso é selvagem. Sim. Você acha que está expressando seu pontos de vista conservadores e fazendo este filme sobre Reagan? Você acha que isso tem o potencial de prejudicar sua carreira? Eu não me importo mais. Você sabe que houve um tempo em que eu estava meio preocupado em falar o que penso ou falar. Mas nestes últimos anos sinto que é muito importante que todos nós falemos nesta eleição. Todos têm que escolher um lado e temos que fazer isso para ter essa troca de ideias e diálogo. Temos que falar e então, como eu disse, o que eu estava fazendo.
Reagan. Houve uma história que saiu que eu estava recebendo dinheiro do CDC $400 mil. Você sabe que a administração Trump havia arranjado. Então eu poderia fazer um comercial sobre o H para a vacina que estava saindo. Mas nada disso era verdade. Mas você sabe. Meu filho até me ligou tipo enlouquecido. Você sabe. Porque era como se eu fosse ser cancelado por causa dessas coisas porque eu estava pegando. Eu acho. O dinheiro do contribuinte do CDC. Você sabe. O H. Ganhando dinheiro com isso. Mas nada disso era verdade e de onde veio. Eles acharam o azedo? Eu realmente tenho. Realmente não tenho ideia e algo circulou nas redes sociais. Então eu realmente não sei. O H. Mas o H. E eu me lembro quando. O H. Trump. Quando começou. Acho que fez um. Acho que foi o político com quem conversei por telefone porque eu estava envolvido com uma empresa de podcast que você sabe que éramos que nós estávamos promovendo e você sabe que era um CO e o cara me perguntou o que eu achava sobre a maneira como Trump estava lidando. O H. Lidando com o CO e o H eu disse bem. Pelo menos ele está lá todos os dias. Você sabe que ele está lá todos os dias tentando fazer algo e acho que quando se trata de coisas como essa, precisamos apoiar melhor nosso presidente como um todo. Vocês se unem para lutar contra essa coisa. Como você sabe. O H. Assim como Franklin Roosevelt apoiando. Você sabe. Durante a Guerra Mundial o H no início da Segunda Guerra Mundial. Parabéns. De qualquer maneira, isso aconteceu porque eu era um trumpista de direita. Você sabe. E o H. Você sabe. Supostamente em perigo de ser cancelado por causa disso e então eu também fiz um discurso sobre Reagan para o grupo na Flórida depois que fizemos o filme e acho que havia 2 pessoas que eram pessoas do dia 6 de janeiro por acaso estavam lá e por associação você sabe que seriam meus agentes. Me ligando tipo enlouquecendo por causa disso eles gostam que fosse cancelado. Eles apenas gostam de ouvir. Você sabe. Apenas fique quieto e deixe as coisas passarem. Você sabe e um não. Eu simplesmente não posso. Para começar, não sou um bom seguidor de regras. Você sabe que é só quais desses defeitos que tive. Mas bons para você. Sim. Mas acho que isso faz de você um bom ator muito bem. É apenas uma natureza rebelde. Sim. Bem, talvez isso seja discutível. Mas é um monte de há muitas pessoas rebeldes. Eu sei que são atores muito ruins. Mas sim, há muito disso e